Olá, meu amigo e minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José, fechando mais uma semana com esse nosso primeiro encontro de sexta-feira, trazendo informações de última hora muito importantes sobre filas que nós estamos acompanhando aqui todos os dias e que deram mais alguns passinhos para a frente e que aproximam cada vez mais de Bangu 8 ou da Papuda criaturas que fizeram tanto mal ao nosso país e ao povo brasileiro. Não é por outra razão que o universo paralelo do bolsonarismo está em total ansiedade, está em total pânico com os desdobramentos que irei conversar, trarei aqui para vocês no nosso encontro de hoje. Vou também trazer algumas situações que estão acontecendo fora do nosso país e que têm relação direta com alguns assuntos que nós temos aqui no Brasil. Antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora ao nosso portal e ainda não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende e não se esqueça, dê o seu joinha, mande seu comentário e se puder se inscreva aqui também no nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. E aliás, sobre o nosso clube de membros, muitas vezes quando eu estou aqui no chat com vocês, é sempre legal informar também que todas as vezes que eu vou entrar no ar, eu abro um chat meia hora antes para bater um papo com vocês, né? E sempre tem surgido perguntas, o que é o clube de membros, como é que eu faço para entrar, eu quero fazer parte, enfim. Gente, todo o canal que você entra no YouTube, exceto no celular, porque o celular às vezes não aparece o ícone, né? Mas no seu canal, no seu portal predileto, sempre você vai encontrar na janelinha embaixo um ícone escrito Seja Membro. Aí você clica ali, normalmente aparece um vídeo do dono do canal, da pessoa que organiza o canal, explicando aquele clube de membros e com as possibilidades que tem ali para você fazer parte, você prestigiar o seu canal. Eu estou explicando isso hoje porque no chat não dá para colocar o link e nem na seção de comentários, tá legal, gente? Então, vamos seguir em frente e vamos mandar a brasa aqui, né? Começando com um assunto importante, né? Que a gente tem acompanhado sempre. Notícia da Band News. PGR tem até hoje para dar parecer sobre a hospedagem de Bolsonaro na Embaixada da Hungria. Bom, na avaliação da Band News vem embaixo. Um pedido de prisão preventiva está descartado, mas pode haver novas medidas restritivas contra o ex-presidente. Olha, nós não sabemos porque o parecer do PGR, do senhor Paulo Gonet, ele está sob sigilo. Mas ele já está na mesa do ministro Alexandre de Moraes. Então vocês imaginem a tensão do bolsonarismo. O que pode surgir ali da canetada do ministro Alexandre de Moraes, que não tem prazo para decidir sobre essa questão. Ele, como um enxadrista, está acompanhando também as movimentações desse universo paralelo. Se alguém fizer alguma besteira, se o inelegível fizer uma besteira, ele tem mais uma ferramenta em suas mãos. Vamos aguardar, né? A notícia mais atualizada surgiu, vejam só, na Jovem Pan News, né, com a Luciana Verdolin, que é setorista lá em Brasília. Ela está informando já isso que eu acabei de falar para vocês. O PGR envia ao STF parecer sobre Bolsonaro na Hungria. Bom, então está na mesa lá do ministro Alexandre de Moraes, vamos acompanhar, né? De repente surge alguma coisa nesse final de semana, né? Vamos, ou não, né? Na segunda-feira. Mas a atenção agora não é nossa, a atenção é de quem está devendo, né? Quem fez besteira, né? Quem dormiu de conchinha na Embaixada da Hungria. Bom, eu recebi também alguns comentários para analisar algumas falas do ministro Alexandre de Moraes, que numa palestra recente, ele fez alguns comentários positivos em relação a Michel Temer. Bom, seria complicado se ele não fizesse isso, porque ele foi indicado para ser ministro da Suprema Corte pelo Michel Temer, que antes de ser presidente sempre foi um professor de direito constitucional, e que tem livros aí que todos os constitucionalistas adotaram. Uma coisa é a capacidade intelectual, a visão intelectual e jurídica de Temer. Outra coisa foi o comportamento dele enquanto personagem político. A mesma coisa com o ministro Alexandre de Moraes. As posições políticas pessoais dele, as gratidões dele, isso não nos interessa. O que interessa para todos nós é se ele é um defensor da democracia, do Estado Democrático de Direito e se ele age com dureza contra criminosos. Se ele atua contra os adversários da democracia, ele está do nosso lado. Então, nesse particular, nós somos 100% aliados do ministro Alexandre de Moraes. Bola para frente, Xandão, toque o barco que a democracia estará contigo sempre, né? Feita essa observação, a gente entra aqui para o universo paralelo. O Bolsonaro, ele não está entrando em assunto político mais, né?
ele não questiona mais o Poder Judiciário, decisões judiciais, ele ficou mansinho, mansinho, mansinho. Quem está fazendo isso sempre é o seu mentor intelectual, né? O chefe do maior partido político do nosso país, que se chama Silas Malafaia, porque ele coordena todo esse universo extremista e unifica o discurso dessas pessoas. Então, isso está sendo feito por ele, e o Bolsonaro fica só tentando agredir, atacar o governo Lula com mentiras, né? Distorcendo a realidade, que é uma coisa absolutamente reveladora para as pessoas que não enxergam, né, do caráter inescrupuloso e criminoso desse vigarista, porque como a gente pode chamar esse tipo de atitude, né? Do que eu estou falando? Ele publicou hoje. Educação. Como estímulo à principal fase da educação, a alfabetização, sancionamos o maior reajuste da história em 2022, 33,24%. Com isso, a remuneração mínima passou para R$ 3.845 em todo o país a partir daquele momento. Enquanto isso, na atual gestão, aí ele coloca um link, que Lula ofereceu 0% de reajuste aos profissionais de educação. Gente, foi isso mesmo que aconteceu. No governo Bolsonaro, os professores tiveram reajuste, foram valorizados, a educação foi valorizada, não foi demonizada, e no governo Lula está acontecendo o contrário, o Lula é um bandido da educação. Gente, olha que coisa salafrária. Esse decreto que o Bolsonaro sancionou e estava simplesmente dando um desdobramento a uma lei de 2008, que foi promulgada no segundo governo de Lula, que fazia com que todas as verbas destinadas à educação, todas elas em proporção, se tivesse um aumento de 30%, o salário dos professores também deveriam ter um reajuste de 30%. Então, durante o governo Bolsonaro, o acumulado chegou a 33,24%. E ele sancionou como desdobramento de uma lei que não é dele. Agora eu pergunto para vocês, ele fez um reajuste para professores da competência do ensino público federal? Não. Ele disse que quem tinha que pagar esse reajuste eram os prefeitos e os governadores, que estão até hoje tentando descobrir como é que faz, se conseguem fazer esse pagamento aos professores, né? Nos servidores públicos federais, o reajuste no governo Temer e o governo Bolsonaro foi 0. E agora, no governo Lula, está se acenando com a possibilidade de reajuste para 2025 e 2026. Evidentemente, os professores não estão querendo esperar, não. Os professores ficaram nessa situação toda, estão querendo reajuste agora, para o ano de 2024. Mas eles salientam também o Sindicato dos Professores de Educação do Ensino Superior. Bolsonaro mente, os docentes federais tiveram 0 de reajuste em seu governo. Na Argentina, gente, os professores universitários, os professores de ensino superior, estão sendo tratados na base da porrada pelo governo Milei. Porque na cabeça dessa gente, vocês sabem muito bem, os professores são doutrinadores, são todos comunistas. Todo professor, toda pessoa que não for alinhada com a extrema-direita, para essa gente, é comunista, é doutrinador. De vez em quando aparece bolsonarista aqui e manda essa aqui, né? Então, na Argentina, o receituário é o mesmo. Eles estão baixando porrada nos professores, estão querendo reajuste lá também. Estão sendo tratados com bomba de gás lacrimogêneo. Enfim, os professores, isso ontem na Argentina, os professores lá estão em greve, né? E aqui no Brasil, o que acontece é o seguinte, enquanto o Brasil estiver preso à política econômica que tem bases neoliberais, a gente vai passar por essa situação. Porque qualquer tipo de reajuste para servidores públicos faz um impacto no orçamento. Se faz um impacto no orçamento, isso interessa a todo mundo que está de olho no orçamento. E a grande parcela do orçamento aqui no nosso país, infelizmente, vai para pagar juros e serviços de dívidas. E quem tem títulos relacionados a essas dívidas sempre ganha muito dinheiro. Então, é por essa razão que o governo acaba adotando, dentro desse modelo neoliberal, essa austeridade fiscal que penaliza os servidores públicos de uma maneira geral, né? Isso acontece aqui no Brasil e está acontecendo em outros países também que estão seguindo esse receituário neoliberal, né? Nada em investimento social. Quanto mais se tira dinheiro de investimento social, mais sobra dinheiro. Essa matéria aqui tem esse título, né? Juros altos puxam dívida pública. E
aqui nessa matéria aqui, que é de Maria Clara do Prado, ela diz o seguinte: para uns, a alta dos juros é um benefício a quem aplica o dinheiro em fundos atrelados a ativos de renda fixa. Nessa visão, cortes no orçamento público em rubricas que afetam serviços sociais, como educação, saúde ou segurança pública, representam uma transferência de recursos dos grupos mais necessitados para as camadas de renda mais alta. Gente, é o que acontece. Então, enfim, os professores estão fazendo o papel deles, estão lutando pelos seus direitos, por reajustes, por maior dignidade salarial, e vai competir o ministro Haddad e o governo Lula e enfrentar e descascar esse abacaxi. Se vai espremer, vai se confrontar com os professores. Fato esse que não aconteceu durante o governo Bolsonaro, porque o governo Bolsonaro, os professores estavam tão demonizados que se fizessem greves ali e paralisassem os serviços públicos de educação, o Bolsonaro mandava fechar, né? Ele estava pouco se lixando. Como eu disse a vocês, o mesmo tipo de ideologia que sataniza professores está acontecendo aqui na Argentina, está acontecendo lá. Se fecharem as universidades lá, está tudo dentro desse contexto, né? Bom, e aí essas fake news de Bolsonaro, elas prosperam no momento em que cada vez mais críticas à área de comunicação do governo Lula vão se fortalecendo. Coluna hoje de Mônica Bergamo. Lula está insatisfeito com o governo e estuda reforma ministerial. Uma das áreas onde poderá haver uma reforma ministerial, segundo a Mônica Bergamo, é na área de comunicação. Aqui ela coloca aqui, na coluna dela, o seguinte texto. De acordo com alguns dos desenhos debatidos, o ministro Paulo Pimenta, que goza de grande prestígio junto ao presidente, iria para a Secretaria-Geral, que cuida, entre outras coisas, da interlocução com movimentos sociais. Ainda não está claro para onde Márcio Macedo, atual titular da pasta, seria transferido. Então, segundo a Mônica Bergamo, tá para ter uma mudança aí. Outra informação que ela traz aqui é: no lugar de Paulo Pimenta na comunicação, estão sendo considerados nomes como o deputado federal Rui Falcão e do prefeito de Araraquara, Edinho Silva. A conferir, né? Pode ser apenas especulação, pode ser notícia plantada até por gente do governo, mas fato é que se isso tiver fundamento, é sinal que o presidente da República ele percebe que algumas situações precisam ser chacoalhadas e as redes sociais precisam ter uma aproximação ou precisam, por parte do governo, serem mais prestigiadas, terem mais atenção para que a gente possa ajudar cada vez mais nesse enfrentamento dessas situações tão insanas que acontecem aqui no nosso país. Mas fato é que filas estão andando e nós vamos continuar cada vez mais fazendo a nossa parte aqui, né? Gente, eu fico por aqui, mais tarde temos situações muito interessantes que eu quero compartilhar com vocês. Um grande abraço e até lá. Tchau!